Você já viu algum morto falando? A pessoa depois de morrer, levantar e continuar falando, andando por aí? Pois é, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu queria muito salvar um cara. Esse cara tinha que ser salvo porque é um cara valioso. Só que para você entender o que eu vou mostrar aqui e para você conseguir enxergar as coisas da maneira que eu enxergo, eu preciso só contar uns detalhes, que é importante, que você vai ter que concordar comigo, porque é assim que funciona. A nossa democracia, ela é baseada e estruturada através do dinheiro. É o dinheiro que faz a estrutura, o cerne da nossa política. E a nossa política, ela funciona para quem tem o dinheiro. Então, isso é importante, para você enxergar o que eu vou mostrar aqui, é importante você entender que a democracia é estruturada pelo dinheiro. Por isso que tem fundão eleitoral, por isso que tem Pix para o Bolsonaro, por isso que tem doação para campanha, porque o dinheiro é a estrutura da política. A estrutura e a base da democracia é o dinheiro. Só tem mais uma coisa importante que você precisa saber antes de ver esse vídeo, que vai te assustar, porque vai assustar. Esse é um vídeo assustador. É importante a gente saber e lembrar o seguinte: todo deputado que é eleito, ele representa os eleitores que votaram em si, os eleitores que o elegeram. Então todo deputado tem o direito de fala na Assembleia. Por quê? Porque o deputado tem os votos, que a população votou nele. Então ele tem direito de falar. E como a Assembleia é um negócio sério, é um negócio organizado, né? O deputado que quer falar na Assembleia, ele precisa se inscrever, e aí a organização da Assembleia vai determinar um número de minutos, um tempo determinado, para que o deputado possa se expressar e falar em defesa das pessoas que o elegeram. Então o deputado representa uma parcela da população e o deputado tem o direito de falar em defesa dessa população na Assembleia. Deveria ser assim. Mas olha o que aconteceu na Assembleia essa semana. Esse é o Estado democrático de direito, sob as ordens e a administração do governador Ratinho Júnior, que tem sangue nas mãos, que é injusto, que é corrupto e que é também assassino, porque o comandante... Peço uma parte. Porque quando for o seu momento, o senhor está inscrito ali, ó, não, no horário da... Não, também agora não, parte. O senhor me respeita, por favor. Eu estou pedindo uma parte. Você vai... Não dou. Aqui não dou. E permite ao passe, deputado. Eu vou fazendo uns comentários devagarinho, porque eu quero que você realmente enxergue aquilo que eu enxergo. O que você está vendo aí é um deputado preto, que foi eleito pelos pretos e pelos pobres no estado. Então foram os pobres e os pretos que votaram nesse cara, para esse cara ser deputado. Então esse cara só está no parlamento, só é um deputado porque ele teve votos suficientes para se tornar um deputado. Então esse cara tem direito de falar. Por quê? Porque os pobres e os pretos do estado votaram nesse cara e fizeram desse cara um deputado. Então ele pode falar. Só que o que acontece? O que esse cara falou não é o que os outros deputados estão acostumados a ouvir. E quando esse deputado começou a falar, ele só começou a falar do governador, o líder do governo na Assembleia, que é esse gordo que começou a atrapalhar aí, o nome desse gordo é Hussein Bakri, eu vou explicar bem certinho e mostrar quem é esse gordo, porque o líder da Assembleia, o que é o líder do governo na Assembleia? O líder do governo na Assembleia é o deputado puxa-saco mor, é o deputado mais puxador de saco, que o governador dá dinheiro para esse deputado puxador de saco distribuir emendas parlamentares entre os deputados que puxarem o saco do governador. É assim que funciona a Assembleia. Então, o deputado que você está vendo, que está atrapalhando a fala do deputado preto, é o deputado puxa-saco mor, que recebe as emendas parlamentares do governador para distribuir o dinheiro das emendas parlamentares que o governador arruma entre os deputados que puxam o saco do governador. É importante saber quem é esse gordo que não está deixando esse deputado falar. Esse Hussein Bakri. Esse cara não deveria ser deputado. Ele não poderia ser deputado porque ele foi condenado em 2016 e ficou inelegível por 8 anos. Ele não poderia estar na Assembleia, porque ele foi condenado com inelegibilidade em 2016. Só que os juízes do Paraná são ligados como nada, são esquemados junto com esse tipo de gente e
deixaram esse cara se candidatar. Esse cara foi eleito e ele está na Assembleia como líder do governo. A Justiça Eleitoral condenou o deputado Hussein Bacri, de União da Vitória, e outras 11 pessoas por irregularidades nas eleições municipais de 2016. Na sentença proferida hoje, o juiz Luiz Mauro Lindenmayer Escher condenou o deputado do PSD por abuso de poder político e econômico, formação de Caixa 2 e por doações ilegais à campanha de Tiago Antônio Pigato Caus, genro de Bacri, e que concorreu à Prefeitura de União da Vitória. Os dois e outras 10 pessoas, entre elas funcionários públicos, foram condenados a permanecer inelegíveis por 8 anos, contados a partir das eleições de 2016. Então, isso aí foi só para deixar bem claro. Quem é o líder do governo na Assembleia que não está deixando esse deputado falar. Beleza? Antes de retomar, eu gostaria só de lembrar aos deputados que a gente não pode usar alguns termos, alguns vocabulários aqui, deputado. Ele chamou o governador de corrupto. A calma, a serenidade, para que a gente conclua todo o trabalho, ok? Eu quero que Vossa Excelência mãos de sangue corrupto. Ele tem que provar que o governador é corrupto. Quem fala aqui tem que provar. O senhor tem que provar que o governador é corrupto. O governador nunca foi preso. Agora essa bola quicando desse jeito eu vou ter que meter-lhe o pé. Deixa eu só comentar uma coisa. O governador Ratinho Júnior nunca foi preso. Agora eu pergunto, como que o Ratinho Júnior seria preso se ele é dono dos canais de televisão do Estado? Se ele é dono da maioria dos canais de rádio do Estado? Se ele é dono dos... Ele é o patrão dos repórteres, é o patrão dos jornalistas. Não é óbvio que os repórteres, os jornalistas que trabalham para o governador distorceriam as informações para beneficiar o governador? E o pior, como que o governador Ratinho Júnior seria preso se é ele que libera os penduricalhos para os juízes, é ele que libera os auxílios? É o Ratinho Júnior que autoriza os cargos comissionados para os juízes do Estado empregarem seus filhos inúteis que não conseguem passar em concurso. É o Ratinho Júnior que libera os cargos comissionados para o Judiciário do Estado para tudo quanto é parente incapaz, incompetente de juiz conseguir um salário do Estado nesses cargos comissionados que o próprio governador abriu para o Judiciário. Como que o Ratinho Júnior seria preso? Jamais seria, jamais será. Peço que retire das notas taquigráficas. Você pode, por gentileza, recompor o tempo do nosso deputado? 1 minuto? Presidenta. 2 minutos eu tinha. 1 minuto e 50. Novamente. Governador Ratinho Júnior, assassino, porque dá ordens e é o número 1 comandante em exercício da Polícia Militar Deputado, do Paraná. manter o respeito. Eu estou falando algo que eu posso comprovar. Então, que me chame ao Conselho de Ética e eu comprovo no Conselho de Ética, se for o caso. Senhor presidente, desculpe. Ah, meu Deus do céu, mas eu não vou poder falar. Perdão, desculpe, mas... Pela ordem, deputado. Pela ordem. Eu quero, em nome da liderança do PSD, dizer o seguinte. Semana passada, inclusive, o presidente Cury tomou um posicionamento. Nós temos um regimento interno. Mas na minha fala depois... Eu pediria até que o senhor me ouvisse, por favor, deputado. Não, o senhor se inscreva, por favor, se quer falar. Não fale no meu tempo. Eu peço que o senhor me ouça. Eu peço que o senhor... Pronto, agora apareceu outro deputado para não deixar o cara falar. Esse deputado que está atrapalhando agora é Luiz Cláudio Romanelli. Esse cara também é das antigas. Esse cara aí foi pego contratando funcionário fantasma e desviando verba lá nos anos 2000. E até hoje não deu nada. Até hoje os juízes do caso ali não teve tempo de ver, porque os juízes do Paraná são muito culpados. Esses caras têm muito trabalho e não dá tempo de ver. Então, desde o ano 2000, esse deputado agora, Luiz Cláudio Romanelli, foi pego desviando verba e contratando funcionário fantasma. E faz 25 anos que não deu nada. Me censurar? Não. Questão de ordem, presidente. Me censurar? Não. Questão de ordem. Tempo. Pela ordem, Presidenta, ele tem direito à fala. E se ele cometer algum processo que vai de encontro, ele é responsabilizado. Agora, cercear a fala, não dá. O regimento... Não tem como. Não tem como. O regimento, deputado, colocado prevê... aqui. No artigo 121, ele prevê que para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões serão observadas as seguintes regras. Inciso 7º, o deputado que usar o direito de fala dirigirá suas palavras ao presidente ou para a Assembleia de um modo geral, não sendo permitidas expressões injuriosas, descorteses ou que infringam regras de boa conduta. Então, eu peço para que a gente tente manter aqui a serenidade, para que a gente conclua os trabalhos. Isso daqui eu vou ter que explicar, gente, porque não tem como não entender. É simples, só que às vezes fica mal entendido. É proibido um deputado usar de injúria ou insultar alguém.
O que seria um insulto? Um insulto seria se o Renato Freitas aí tivesse chamado o Ratinho Júnior de filho do... né? É o filho de uma... Por quê? Porque isso daí é uma coisa sem pé nem cabeça, é só uma ofensa. Então ele está apenas ofendendo, não pode provar o que está falando e isso aí é uma injúria. Agora, o Renato Freitas falou que o Ratinho Júnior é corrupto e é um assassino, certo? Então, se o que o Ratinho Júnior está fazendo é corrupção, se o Ratinho Júnior estiver por trás endossando assassinatos, que é o que o Renato Freitas está falando, isso daí não é uma injúria, isso daí é uma acusação. Por quê? Porque o Renato Freitas diz que tem prova de que o Ratinho Júnior é corrupto e que o Ratinho Júnior está por trás de assassinatos. Então, isso não é injúria, isso daí é uma acusação. Não tem como misturar. Injúria é uma coisa, injúria é filho de uma... Acusação, corrupto, assassino, posso provar? Isso não é injúria, isso é acusação. Por quê? Porque posso provar, foi o que o Renato falou. Novamente, estava eu a denunciar a polícia militar assassina que executou friamente com 7 tiros, sendo filmada Wellington dos Santos em Colombo neste sábado. 7 tiros. A mesma polícia militar assassina que matou, inclusive, um próprio policial militar ao atropelar um motoboy que fugiu de uma blitz em Almirante Tamandaré, nesta quinta-feira. Estava eu a denunciar o assassinato covarde do jovem Ian Cordeiro, de 21 anos, que deixou uma esposa grávida de 7 meses na Avenida Mascarenhas de Moraes no mês passado. E todos esses assassinatos ocorreram sob a administração e comando do governador Ratinho Júnior, que, portanto, é também cúmplice desses assassinatos, até que ele mesmo faça justiça e encontre punição para que esses policiais não cometam mais esse crime. E mais, o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, permitiu que o seu irmão, lotado na Previdência do Estado, transferisse um preso de uma unidade para outra, para que no mesmo dia esse preso se encontrasse enforcado, suicidado. Um palmo do nariz do governador. Se isso não é corrupção, eu não sei o que é. Portanto, governador Ratinho Júnior, assassino e corrupto. Essas são as palavras. Peço a palavra. Vossa Excelência, na condição de presidente da sessão, tem que cumprir o regimento. As expressões descorteses, injuriosas, que são ofensivas aos poderes constituídos, estão bem tipificadas como proibidas. Nós votamos recentemente as alterações justamente para evitarmos isso. Isso não se trata de inibir a fala de ninguém. Com toda certeza, deputado. Até por isso nós caçamos a palavra antes mesmo que o deputado terminasse a fala dele. Você veja como é na tora, né, cara? Não deixaram o cara falar, né? E a presidente da Assembleia agora ali está falando para o Romanelli. Quem é o Romanelli? O deputado que em 2000 foi pego desviando o verbo e contratando funcionário fantasma. E que não deu nada. Que faz 25 anos que não dá nada. Por que esse Romanelli vai ter parado de contratar funcionário fantasma e de desviar verba? Se desde 2000 ele desviou e não deu nada, será que ele está desviando ainda? Bom, o importante é que o Romanelli não quis deixar o Renato falar e a presidente bateu no peito e não deixamos ele falar. Com toda certeza, deputado. Até por isso nós caçamos a palavra antes mesmo que o deputado terminasse a fala dele. Questão de ordem, complementando o que disse o nosso colega deputado, para o bem da democracia e da atividade parlamentar garantida a nós por força da Constituição. Desculpa cortar o vídeo de novo, gente, mas eu quero mostrar um carinha que está aqui em cima, que esse velhinho aí parece o mestre dos magos, que está com uma gravatinha amarela. Esse cara era presidente da Assembleia Legislativa esses dias atrás aí. Só que pegaram esse cara roubando, ele foi pego roubando, pegaram ele roubando. Por isso que eu posso chamar esse cara de ladrão. Por quê? Porque ele foi pego roubando e o juiz que pegou o caso ali, que cuidou do caso dele, pegou ele roubando, passou pano e não deu nada. Os deputados da Assembleia que deveriam ter caçado esse cara, que não deveria mais ser deputado, por quê? Porque foi pego roubando, porque é ladrão, tá? Só lembrando, ele é ladrão não porque eu não gosto dele, ele é ladrão porque ele foi pego roubando. Ademar Traiano, esse velhinho que você vai ver aqui nesse canto aqui, de gravata amarela, foi pego roubando e não deu nada, é deputado, tá ali no meio ainda, ó. O deputado ladrão, né, o cara que foi pego roubando, Ademar Traiano, tá aqui, ó, é deputado. É razoável, prudente e o mais correto a se fazer encaminhar qualquer dúvida, caso, fato, injúria para o Conselho de Ética após
a fala do parlamentar, sob pena de haver, nessa casa, censura prévia e alguns temas caírem no tabu, alguns nomes que não podem ser citados. E isso reduzirá o nosso papel enquanto parlamentar e nos curvará ao Palácio do Iguaçu, ao governador. E isso nós não admitimos porque a população não admite. E agora, para terminar o vídeo, gente, vocês vejam que triste, né? Não deixaram Renato Freitas, o deputado preto, que foi eleito pelos pretos e pelos pobres do estado, falar. E quem é que não deixou o deputado preto falar? O Romanelli, que foi pego desviando o verbo e contratando um funcionário fantasma lá nos anos 2000, que é deputado desde então, né? E outro que interrompeu a fala do deputado Renato Freitas foi o Hussein Bacri, que não deveria ser deputado, por quê? Porque foi condenado com inelegibilidade em 2016, igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, o Hussein Bacri estava inelegível igual ao Bolsonaro em 2016. Mas no Paraná, os juízes deram um jeito e deixaram o Hussein Bacri se eleger, e o Hussein Bacri está na Assembleia desde então, né? E atrás ali você vê ali o Adhemar Traiano, que foi pego roubando esses dias atrás, e não perdeu o mandato de deputado. Adhemar Traiano era presidente da Assembleia e foi pego recebendo mais de 100 mil reais aí para renovar o contrato da TV Assembleia. Então você viu ali o deputado Adhemar Traiano, que foi pego roubando esses dias atrás na Assembleia. Esses caras não deixaram o Renato Freitas falar. E só para terminar a ilustração, dá uma olhada nessa notícia que não sou eu falando, isso aqui é notícia feita e assinada por jornalista responsável. Dá uma olhada na notícia. Não é só Traiano. 13 deputados paranaenses responderam por irregularidades na justiça. Apesar da indignação mostrada em plenário por parlamentares, lista de casos envolvendo deputados paranaenses é grande. E agora, só para terminar, gente, 13 dos 54 deputados da Assembleia já foram pegos roubando. Quer dizer que de cada 4 deputados da Assembleia, 1 já foi pego roubando. 25% dos deputados da Assembleia já foram pegos roubando. Sem falar nos que não foram pegos. Mas 1 de cada 4 deputados da Assembleia já foram pegos roubando. E não deu nada. Eles estão todos lá, na Assembleia. E é esses caras que não deixam o Renato falar. Agora tenho dito. E agora? Fui!